Olá, meu nome é Isabela Martins, sou aluna do terceiro D e hoje eu vim falar um pouco sobre o Museu do Ipiranga, os pontos mais importantes, o que eu aprendi com esse trabalho, tudo. Eu não fiz uma visitação presencial, mas eu visitei ele online e no final eu vou deixar uma comprovação com fotos, com prints do aplicativo que eu usei. Bom, em relação ao jardim, o jardim ele fica logo à frente do museu, né? É, Ele tem a cor verde bastante predominante, então ele tem bastante vegetação, ele tem muitas formas geométricas também. Ele é considerado um jardim, legítimo jardim histórico brasileiro. E também toda a estrutura do museu é baseada no neoclássico, então ele é baseado no renascentismo italiano, tá? Em relação à localização histórica, é do Rio Ipiranga, então em 1822, 7 de setembro, Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, ele declarou a independência do Brasil, né? Então, o Museu do Ipiranga, ele serviu para meio que celebrar essa data tão especial para o Brasil, né? Em relação à arquitetura histórica do prédio. Bom, como eu já tinha dito, a estrutura do prédio ela é baseada no neoclássico, então tem vários elementos que remetem a ele. Por exemplo, tem as colunas, que são muito importantes, que 2 foram criadas por romanos e 3 por gregos. Tem também o brasão do Império, que tem tipo umas folhas assim do lado, que elas remetem à agricultura da época. Tem também a logia, que são tipo as janelas, e quando bate o sol, forma sombras. Então tem diversos elementos que remetem ao renascentismo italiano. E por dentro tem as sancas. Essas sancas são tipo pinturas, que são os principais indivíduos daquela época, os principais personagens daquela época, que foi muito importante para a história do Brasil. E eles ficam em um lugar que meio que une a parede com o teto. Aí o fundo é mais azulado, as molduras estão mais douradas. E essa basicamente é a estrutura. Bom, sobre a história do Museu do Ipiranga, ele foi criado então para celebrar a independência do Brasil. Ele foi criado entre 1885 e 1890. Ele está vinculado com a USP desde 1963. E com o passar dos anos, ele foi acumulando muitos acervos, né, que ajuda muito a conservar a história do país, a não deixar essa história ser esquecida e as pessoas conseguirem aprender mais sobre a sociedade brasileira de uma forma mais dinâmica. Em relação ao acervo histórico e geográfico, né, como que vai ajudar a história e a geografia esse museu. Em relação à história, é bem óbvio, assim, né? Tem muitas obras lá dentro. Tem obras iconográficas, que são, tipo, obras que retratam cenas, personagens, essas coisas. E também tem os textuais, que são os documentos. Então, tipo, tem convites, tem diplomas. E também tem os objetos, né? Que são os documentos tridimensionais. Então, são objetos que eram utilizados na época. Então, tem, tipo, utensílios de cozinha, tem utensílios de escritório, tem utensílios de trabalho, o que as pessoas utilizavam para trabalhar naquela época. Tem moedas, tem medalhas, tem brinquedos, tem muita coisa. Então, todos os objetos vão ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre a história do país, né? Aprenderem de uma forma mais dinâmica, como eu tinha dito. Em relação à geografia, a gente pode citar a estrutura do edifício, né? Então, todos os elementos que eu já havia citado, o jardim, a localização, porque o museu ele dá uma visão geográfica muito boa de São Paulo e também do Brasil, então isso é muito importante. Lá dentro também tem mapas, então isso ajuda bastante também a compreender a geografia. Então, em relação ao papel social do museu, como eu já tinha dito, vai ajudar as pessoas então, a conhecerem mais sobre a história do país, vai conservar a história do Brasil cada vez mais, vai fazer com que as pessoas aprendam tudo. E o museu, vale ressaltar que ele tem diversos benefícios para ajudar a sociedade. Então, por exemplo, ele é bastante adaptado para pessoas que têm deficiências físicas, então ele tem elevadores, tem rampas, tem piso adaptados. Também tem pessoas com deficiência visual, então tem documentos em braille. Tem também muitas obras, elas permitem a pessoa usar o tato para identificar quais são elas, né? E dentre outros benefícios que vai ajudar muitas pessoas. Em relação ao financeiro,
tem também diversos, como por exemplo, todo primeiro domingo do mês é gratuito, toda quarta-feira é gratuita, todos os feriados é gratuito, para idosos, estudantes e pessoas com deficiência também, elas conseguem meia entrada, então, querendo ou não, já ajuda bastante. E eu acho que é isso. Acho que eu consegui falar sobre os tópicos mais importantes que eu consegui aprender fazendo esse trabalho. Eu gostei bastante. E é isso.